estamos aqui com mais um Pode Cuidar, com um assunto quente, que mexe com muita gente. Nós estamos aqui hoje para descomplicar a saúde. Papos retos, diretos e descontraídos. Ana Paula, apresente a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Arcos, psiquiatra, e veio bater um papo bem interessante com a gente. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Obrigado, meninas. Eu gostaria de agradecer bastante pelo convite de vocês. E eu acho que falar sobre saúde mental, a gente chama de psicoeducação, é fundamental nos dias de hoje. Então, eu acho que esse descomplicar a saúde mental, para as pessoas aprenderem a se cuidar mais, eu acho que é fundamental e eu vou estar sempre disposta para vir conversar com vocês quando vocês me chamarem. Tem muitos temas interessantes. A gente estava conversando sobre a pauta aqui nos bastidores e cada tópico que a gente imaginou daria um programa inteiro, daria, né, doutora Luciana? Com certeza, porque a saúde mental, ela é tão grande, apesar de as pessoas não levarem muito em consideração, porque tem sempre aquele negócio de preconceito, né, em cima da saúde mental, de que é frescura, mas se a gente for aprofundar, ela é a base do ser humano, porque a gente vive dentro da nossa mente. Ainda tem gente que tem vergonha. Se a mente não funciona, todo o resto não vai funcionar. E é o que conduz, né? Sim. E hoje ainda tem gente que tem vergonha de falar que vai num psiquiatra, né? Tem gente que tem vergonha que vai no psiquiatra, tem gente que tem vergonha de falar pro marido que tá tomando remédio. Eu tenho pacientes meus que tomam, fazem tratamento, mas não contam pro marido. Porque senão ele vai julgar, besteira, ele vai mandar para tomar o remédio, vai falar que é bobagem. Então, você vê como é importante esses programas como o de vocês que falam sobre saúde mental, que falam sobre autocuidado. Exatamente. Então, é fundamental. Hoje a gente quer falar aqui sobre uma pauta que mexe com muita gente, transtornos psiquiátricos. A gente estava conversando com a Ana Paula hoje sobre essa pauta e ela tem uma dúvida sobre da infância, né, Ana Paula? Conta aí pra gente. A gente vê hoje são vários tipos de transtornos, né? Que tem. Sim. E algumas siglas, assim, a gente fica até meio perdido, né? É TOD, TDAH, TEA, isso. TAB. Exatamente. Qual que é a minha grande dúvida? A pessoa nasce com uma predisposição ou já nasce com o transtorno, com um determinado transtorno, e desenvolve ao longo da vida. Essa é a primeira pergunta. E já vou engatar a segunda, que eu acho que a sua resposta dá para responder as duas. Tem como os pais... Estou fazendo essa pergunta mais para quem tem filho em casa, que eu vejo que hoje em dia é muito difícil pai e mãe colocar limites em filhos, né? Tem como os pais identificarem alguns transtornos de uma criança na fase infantil e ter algo que ela possa evitar que esse transtorno desenvolva na fase adulta? Sim. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Sim. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: existem patologias mentais ou psiquiátricas, né, transtornos mentais, que eles podem sim virem genético, ter uma origem genética, ter uma origem de passar de pai para filho. E tem outros transtornos que a gente vai adquirir durante a vida. Então, teoricamente, patologias como esquizofrenia tem uma base genética, patologias como TDAH, autismo, vai tudo mais ou menos sempre ter uma base genética, né? É claro que esses estudos genéticos ainda são muito preliminares, a gente ainda está engatinhando muito nessa parte da psiquiatria, porque na diferença das outras especialidades é que a gente não consegue fazer muitos estudos, porque a gente não consegue... Para fazer os estudos, a gente precisa, teoricamente, estar com o órgão vivo, não é verdade? Então, Entendi. Depois que o cérebro parar de funcionar, então é mais difícil a gente fazer exames, né? Fazer aquelas, exames, autópsias, essas coisas todas, né? É diferente de outras especialidades que você consegue fazer vários exames, vários estudos, né? Esmiuçar mais com a pessoa viva, né? Com a pessoa viva, né? Não tem como, você está querendo dizer, não tem como você abrir o cérebro da pessoa e ficar ali. Deixa eu ver qual né? Exato. Então, a gente acaba ficando muito... a gente fica muito restrito ainda nessa parte genética, mas estamos avançando bastante. Então, existem patologias que têm essa origem genética, né? Que é TEA, TDAH,
esquizofrenia, bipolaridade. Então, essas têm uma pegada mais genética. Já quando a gente começa a falar mais de ansiedade, depressão, TOD, essas coisas assim, já vai mais teoricamente para um comportamento aprendido, alguma coisa mais disruptiva. Apesar de que, às vezes, se a gente for pensar, às vezes o TOD pode ter alguma alteração ali no transtorno de desenvolvimento, mas não fala muito em relação à genética. Né? Não tem ainda, você vê, pode ser que no futuro a gente até descubra que TOD tem alguma relação genética, mas por enquanto ainda não. Mas a gente, tipo, ansiedade. Uma coisa que a gente sabe bastante da ansiedade é que ela é um comportamento aprendido. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, doutor, eu não sei o que eu faço com meu filho, ele é tão ansioso, doutor, ele é tão nervoso. Aí você vira pra pessoa e fala assim, tá, mas escuta aqui, quem que é nervoso na tua casa, é você ou teu marido? Você entendeu? Por quê? Porque a criança, quando ela tá crescendo, ela vai aprender com a repetição. Como é que ela aprende a falar? Repetindo os pais, repetindo as palavrinhas que ela está escutando. Como é que ela aprende a andar? Observando os outros e repetindo. Então, ela repete comportamentos e atitudes. Então, se ela cresce numa família em que ser ansioso é normal, ela vai aprender que a ansiedade é normal. O ambiente influencia, né? Influencia diretamente. A mesma coisa uma pessoa depressiva. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, doutor, eu sou depressivo, mas é de família, todo mundo na minha casa é depressivo. Aí você fala assim, tá, mas por que todo mundo é depressivo na tua casa? Qual que é o rolê? Ninguém tratou? O que acontece, Ninguém né? tá acontecendo? Por que todo mundo é triste na tua casa? Sabe assim? Tipo, mas é de família, é genético. Tipo assim, tá, mas peraí, não existe ainda esse dado científico 100% falando que, olha... Que a depressão é genético. Tá origem estudando. genética. Tem gente que fala que às vezes mas ainda não bateram o martelo, tá ligado? Mas a gente sabe que uma criança que cresceu do lado de uma mãe depressiva vai ter mais chance de ser depressiva. Não que ela seja. Sim. Mas ela tem mais chance de ser depressiva. Por quê? Imagina que acontece alguma coisa na casa dela, qualquer ato, sei lá, qualquer situação. E aí, tipo assim, o pai perdeu o emprego. E aí, a mãe, a hora que a mãe descobre, a mãe chora, a mãe fica triste, a mãe fica deitada na cama, ela fica lá uma semana sem levantar, porque, ai meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Vira um drama. Pelo amor de Deus, e agora a gente vai passar fome, lá. E aí a criancinha tá olhando aquilo e fala assim, então é assim que a gente faz quando acontece alguma coisa ruim. Não entendi. Então tá, é assim que eu vou fazer quando eu crescer. É a referência que ela tem. Referência que ela tem de reação em situações de problema, de risco. Não tem aquele negócio de uma pessoa que tem a fobia? Fobia tem fobias sociais e fobia específica. Fobia de sapo. Sim. Essa é clássica. Eu tenho fobia de rã e minha mãe tem. Olha aí! Eu só tenho medo de rã porque minha mãe transferiu todo o medo dela pra mim. Você viu? Então não era pra você ter. Por que você tem? Exatamente. É um sapo, qual que é o problema do bichinho? Na verdade, é onde a gente se espelha, né? Onde você aprendeu. Onde eu aprendo, onde a criança aprende, onde a criança se espelha. É o ambiente a qual a criança vive. Sim, você entendeu? Então, tipo assim, é aí que tá. Então, na realidade, existem comportamentos disruptivos que a gente aprende e existem comportamentos que, teoricamente, já vieram com a gente. Já veio. Eu costumo até brincar com os pacientes no consultório e falo assim, isso aí é defeito de fábrica. Você veio com defeitinho de fábrica e não tem muito o que a gente fazer, vamos tentar melhorar. Mas o que dá para ser mudado, a gente muda. Então, tipo, esse negócio de medo do sapo. Se você fizer uma terapia, se você fizer algum tratamento específico para superar esse medo de sapo, você supera o medo de sapo. E você não vai passar pro teu filho. Porque senão você vai passar pro teu filho também. Então, aí cabe muito aos pais, né? Perceber, identificar o comportamento desse filho, né? Sim. E hoje tem ferramenta para tudo, né? Hoje tem o psiquiatra, tem a terapia, claro, o esporte às vezes ajuda, né? Tudo. E não simplesmente, às vezes, a avaliar o filho. Porque, assim, principalmente se você tem um filho, cara, olha para você. Se teu filho tem algum comportamento estranho, pode ser que ele tenha tido algum trauma, um bullying, sei lá, e tá sofrendo de alguma coisa, você tem que estar olhando. Agora, se ele não tá tendo nenhum comportamento, tipo assim, teoricamente, você pelo menos não tá sabendo, tá acontecendo alguma coisa
e teu filho é pequeno, alguma coisa assim, será que não é você que de alguma forma está influenciando essa criança a ficar ruim? Será que não é você que às vezes existe também aquele negócio tipo assim, ai, né, que a criança é pequenininha e aí para passar para a criança ficar boazinha, é igual a história da injeção. Ó, meu filho, se você não ficar quietinho, eu vou te levar no hospital para tomar uma injeção, tá? Você já cria um trauma na já criança. Já tá ali, né? traumatizando o moleque, já. O dia que ele precisar tomar injeção vai ele ser já um vai ter pânico. medo. É a turma do que tem medo do hospital. Mas É a turma agora que toma injeção. eu quero voltar um pouquinho no que a Ana Paula disse. Tudo bem, eu entendi que você falou das repetições de comportamento, né? Uhum. Um padrão dos pais, às vezes Sim. passa para os filhos. Mas e aqueles sinais de transtorno? Eu queria que você, assim, Uhum, falasse entrar para a nossa nessa audiência. Nessa audiência, para a nossa audiência, o seguinte. Aqueles sinais que você já percebe desde pequeno, assim, que os pais já podem falar. Peraí, eu tenho que levar no psiquiatra, não está normal esse comportamento. E que não seja comportamento aprendido, tá? Eu não estou dizendo agora dessa de depressão, ansiedade. Mas um transtorno mais sério, aqueles transtorno de explosão de raiva, por exemplo. Eu não lembro como é que é o nome. É o TOD. É o transtorno opositor desafiador. Esse aí, ou então aquele que a pessoa... Uma sociopatia, uma psicopatia. Sim. Como que são os primeiros sinais, assim, que os pais falam... Opa, isso aqui é um sinal de alerta, né? Preciso cuidar. Então, você primeiro você precisa mais ou menos entender o que é o normal, né? Tipo assim, qual que é o normal? O normal é que uma criança caminhe uma idade correta, caminhe até 1 ano, sei lá, 1 ano e pouquinho, que ela comece a falar, que ela interaja com as outras criancinhas, sabe assim? Então, tipo assim, ela tem que, teoricamente, ter uma evoluçãozinha normal. Desenvolvimento normal. Tá. Um exemplo, vou até falar para vocês que, né, para quem me segue também no Instagram já sabe, tenho meu filho autista, né? Meu filho autista, ele começou a caminhar bem, mas ele teve dificuldade para falar, inclusive ele tem dificuldade para falar até hoje. Você entendeu? Então você vê assim, tá, peraí. O normal era que uma criança nessa idade já estivesse fazendo isso aqui. Por que ele não tá fazendo? Já tem que, tipo assim, opa, peraí, né? Isso já quando de pequenininho, né? Então, você já começa você tem que começar, e aí tipo assim, é uma coisa meio chata de falar assim, tem que comparar, porque é chato ficar comparando, né? Você Sim. fica pensando. Mas a comparação, ela não é para ser despreciativa, é pra gente ter um ponto de referência. Parâmetros, né? Um parâmetro, tipo, é igual, tipo, nada a ver o exemplo, mas assim, aquela criança que não tá crescendo, todos os amiguinhos da escola já estão bem maiores e ela tá pequenininha. Peraí, por que você não tá crescendo? Não é que você tá comparando de uma forma negativa, mas é... Sim, mas ele vai tomar vacina de crescimento, não vai no Vai endócrino, correr atrás, né? vai ver o que tá acontecendo. Às vezes o pai e a mãe é pequenininho. Sim. Mas tem comportamentos, sinais claros, assim, psicopatia, por exemplo. Vamos dar um exemplo, assim, de uma específica. Que tipo tipo de assim, comportamentos? A criança não tem empatia. Ela vai machucar os animais. Ela vai fazer, às vezes, né, maldade com bichinhos, né? Tipo, matar um bichinho, matar um... Sem sabe culpa. assim? Sim, só pra ver o que vai acontecer. Sabe assim? Vai começar... Vai ter uma interação com outras crianças, mas de uma forma sem empatia. Se for pro lado dessa psicopatia. Sabe assim? Ela vai ter essa dificuldade de... Não criar vínculo com de criar ninguém. vínculo, exato. De não Maltrata. ligar. Maltratar. A criança pequena, que já tem traços de psicopatia, ela maltrata outra criança também? Pode maltratar, pode ser violenta, mas aí, gente, a gente tem que levar em consideração o seguinte: traços de psicopatia, transtornos de personalidade, na teoria, a gente só fecha o diagnóstico a partir dos 18 anos, Sim. né? Por quê? Porque a personalidade não está formada. Ela só, na teoria, vai estar formada a partir dos 18 anos. É claro que existem crianças que são... mas isso não é tão comum assim, que já de pequenininho você já olha e fala, nossa, esse aqui vai dar ruim. Tem um filme, né, que eu não lembro como é que é, de um menino. Tem. Eu não lembro Nos o nome Estados do Unidos menino. mesmo tem uma criança, eu não me lembro bem agora, mas tem umas crianças assim que já mataram desde pequenininho. Sim. E daí você fala, cara, esse aqui não precisa esperar 18 anos para tirar um diagnóstico, né? Sim. Mas em geral, os transtornos de personalidade, e aí a gente está falando do antissocial, psicopatia, borderline, transtorno de dependência emocional, esquizoafetivo, paranoides, sabe, essas coisas assim, só depois de 18 anos. A gente não consegue fazer E a partir de quantos anos que você já começa a detectar? Os pais podem observar a partir dos 6, 7 ou é menos até? Menos. Quando você começa a observar comportamentos estranhos na criança. O que é comportamento estranho? Fora do Dificuldade padrão. de socialização.
né? Ou uma socialização, né, disruptiva, digamos assim. Dificuldade, às vezes, no aprendizado, né? Quando a gente já vai a gente sai da psicopatia e já vai para um TDAH, tem dificuldade de ficar quietinho, é muito elétrico, muito acelerado, né? O TOD é aquela criança que, né, que a gente estava falando agora, é aquela criança que briga por tudo. Discute não é uma por birra, tudo. né? Uma birra comum de uma criança. Não é aquela coisa assim, tipo, ela pode Quer fazer ganhar birra. no grito, né? Quer ganhar no grito. Ela pode fazer birra, porque ela tá no direito de fazer birra. Uhum. A gente também fez, Sim, e até hoje e a gente é normal faz. de criança, né? E é normal de todo ser humano. Se eu Sim. quero uma coisa, eu vou lutar para conseguir o que eu quero. Não é Uhum. verdade? Então, é importante a gente entender isso. Que é só que daí, o que acontece no TOD? Você fala, meu filho, não é assim. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Vamos fazer assim, vamos tentar assim. Não tem conversa. Ele vai continuar irritado, ele vai continuar bravo, ele vai continuar querendo quebrar as coisas. Ele vai continuar querendo dominar no grito e na força. Entendi. Entendeu? Ganhar no grito, né? Ganhar no grito. Então, tipo assim, peraí, tem alguma coisa errada? Vamos tentar conversar com esse menino. O que tá acontecendo? Aí a gente começa as investigações. E procurar ajuda, né? Sim. E aí, tipo assim, e aí onde a gente, igual eu falo, não é diretamente já ir no psiquiatra para tomar medicação. É ir começar a investigar o que tá acontecendo. Sim. Porque tem vários testes, E né? aí, como é que inclusive. começa? Como é que você orienta, doutora Luciana? Pediatra? Não, depende, né? O Depende. que os pais fazem? Começou a identificar isso. Como é que procura Qual que é o passo a investigar? passo? Qual que é o Então, passo a é. passo? O passo a passo, tipo, você identificou que tem alguma coisa errada com o teu filho. Aí você vai na escola dele e pergunta, escuta, como é que tá aí na tua escola? Como é que tá na escola? Tá indo bem? Como é que ele interage com as outras crianças? Ah, tá indo bem. Ué, É mas a ele surpresa, vai né? bem. Aham. Aí ele chega assim, mas aqui na escola ele é bonzinho. Mas em casa ele destrói tudo. Peraí, né? Sim. Então, tipo, ó, será que... Tá, beleza. Mas e aí? Continua? Conversa com a criança. Sabe, assim, tenta dialogar, tenta fazer ele melhorar. Não melhora? Terapia. Sabe assim? Até pode ir no psiquiatra, até pode ir no pediatra, mas se a gente está querendo tentar analisar o comportamento dessa criança, se não tiver um problema muito grave, né? Tipo assim, realmente um conflito tão grande, é porque... Um exemplo para vocês. Esses dias eu atendi uma paciente nova, ela estava acho que com 12 anos. Ela estava tão agressiva em casa que ela já estava querendo bater na mãe, tipo, já estava atacando a mãe para bater, quebrando coisas, porque ela estava querendo fazer coisas que não era pra idade dela, tava querendo levar o namoradinho para dormir em casa. Quantos anos? 12 anos. Você entendeu? Então, tipo assim, e aí a mãe não deixava, e ela falou que ia bater, ia se matar, ia matar. Tipo assim, peraí, velho, o que negócio tá acontecendo aqui? Muito disruptivo. Aí essa criança, o que ela fez? Ela foi lá comigo, e tipo assim, em virtude de a gente ver essa situação colapsada, porque tipo assim, tá tendo violência já, porque ela não consegue controlar a vontade dela, ela Tá não indo tem ao extremo, diálogo. né? Existe um extremo aqui, a gente precisa de remédio, porque nós estamos numa Sim. crise. Aí eu Sim. entrei com a medicação pra ela, ela melhorou. Sabe, a gente tá tranquila, não é que ela não tenha as vontades dela, não é que ela não faça birra mais, mas não existe a agressividade, não existe esse combate. Então, mas isso eu tô dando um exemplo pra vocês no extremo. Mas se você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa, levar no psicólogo. E tudo isso, voltando nessa sua paciente, tudo isso era por conta dela ouvir um não? Sim. De ter limites, né? Ter limite. Questão porque de que o pai e a mãe falou assim, não, aqui na minha não casa vai não. fazer isso, não. As crianças hoje estão com dificuldade de Muita. aceitar limites dentro de casa, né? Muita. Porque eu acredito que a sociedade mudou muito. E essa mudança da sociedade está fazendo com que os pais estão tendo dificuldade para impor limite para as crianças. Porque os pais trabalham tanto, os pais correm tanto, o pai fica tanto no celular, aí às vezes fala assim, você tem que diminuir a tela do celular do teu filho. Tá, mas vai ter que tirar da mão do pai também? E aí? É um conflito, É um conflito, né? né? Porque não, mas eu tô com o meu celular porque eu tô trabalhando. Aí a gente cai lá naquele da sua primeira fala, que é o exemplo, né? O exemplo. A referência, né? Exato. O filho também tem a referência de que o pai chega em casa, tá na rede social. Sim. A mãe chega em casa, tá no celular. De repente, tá toda a família numa sala, todos ali conectados, Exatamente. né? Perto, mais longe, né? Sabe? Então, tipo assim, o passo a passo, né, igual você falou. Eu acho assim, você começou a entender que teu filho tem uma coisa errada. E essa coisa errada está gerando sofrimento. Eu acho que assim,
é o pulo do gato, que eu costumo brincar com meus pacientes. Assim, o pulo do gato é o quê? Tá dando problema. Tá gerando sofrimento para a família, tá gerando sofrimento. Quando eu falo sofrimento, é conflito, angústia, ansiedade. Discussão em excesso. Não consegue chegar Não tem diálogo. Um acordo, né? Exato. É uma situação vai de ser colapso assim, mesmo, como onde ela os disse. pais perdem a autoridade, né? Sim, E sabe? aí procurar psicólogo. Procurar psicólogo. Por quê? Porque lá na terapia, esse terapeuta, ele vai analisar, ele vai ver o que está acontecendo. Será que esse negócio aqui é realmente um problema? Será que é realmente TOD? Ou será que essa criança tem algum outro trauma? Porque pode ter acontecido um trauma. Pode estar sendo influenciado pelo namorado. Mas eu fiquei na Ou se a dúvida, gente passa para criança menorzinha. Mas eu fiquei na dúvida da sua paciente. Qual que era o diagnóstico dela? Particularmente, eu acho que essa paciente... Tipo, é claro que eu atendi ela uma vez, eu já fiz o retorno. Eu acho que essa paciente vai ter um problema de personalidade. Um transtorno de personalidade. É exatamente o que a gente estava falando. Então, assim, Sim, que já numa mostrou, já deu determinada sinal. idade, Já deu a sinal. criança, o adolescente, vai mostrar sinal de que algo errado tem ali, né? Sim, sim. Porque você vê, é uma dificuldade de receber o não. É uma dificuldade de lidar com a frustração, sabe? Então, Sim. você vê, provavelmente, lá na frente, essa menina tem bastante chance de ser uma borderline. Você entendeu? Por quê? Porque, olha aí, já tá tipo, tendo esse tipo de impulso. Já tem aquele ímpeto de se machucar, sabe? Assim, de Se machucar os automutilar. outros. Sim, exato, você entendeu? Então, você vê, são situações que você já olha, assim, como profissional, você fala, isso aqui, lá na frente... Vários E traços, quais- né? e E você quais não são- consegue fechar o diagnóstico por Ainda conta não, de que por ainda causa é da uma idade. adolescente, né? Porque tá informação, né? E Tá tem que informação ter da um personalidade. tempo ainda, né? Nesse caso, Luciana, você nem comenta com os pais, né? Com a Não. família, da probabilidade. Você Não, guardou sabe por quê? você guardou essa possibilidade com você. Sim, vida que segue. Claro que tem pais que perguntam o que pode ser, né? Sim, e aí você Porque, fala? Aí se perguntar, a gente tem que falar, não tem Fala, por que né? negar, né? Não pode mentir, mas, né? Exato, Uhum. mas aí você vai falar com jeito, né? Você vai falar assim, olha, parece que pode ser que o caminho para isso aqui, mas a Mas gente temos não que vai continuar fechar. investigando. Não tem como fechar. Aí eu já Diagnóstico. mando pro psicólogo, começa a fazer acompanhamento com o psicólogo. Por quê? Porque às vezes, com a terapia, com o tratamento, isso se dissolve. Sabe assim, Isso é vai interessante. se dissolvendo Nossa, essa esse é um característica. alívio. É um pra- alívio para os pais. Sim, ou Claro. seja, tem como você impedir aquele transtorno de desenvolver, tem como você auxiliar o seu filho, né? Nessa a sua formação filha, da nessa formação personalidade, exatamente, reverter o e quadro. conduzir para um Pra outro. uma coisa melhor, um ou outro às lado. vezes, às vezes não deu pra melhorar 100%, mas, sabe, assim, melhorou, Nossa. evoluiu, sabe? Então, tipo, Sim. eu acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas acham que o milagre está nos remédios. Ou tipo assim, doutora, resolve aqui o problema da minha filha, porque, né, alguém Acha que tem que resolver. medicar e deixar medicada resolveu, vai acabou. resolver. Mas esse é o grande erro, porque na realidade, nós estamos falando de um cérebro. Comportamental, né? Muito mais Comportamento. comportamental do que Sem medicamentoso. terapia não vai adiantar. Não vai, sabe? Então, Não tipo vai. assim, às vezes as pessoas ficam muito relutantes. Eu não gosto de falar, eu não gosto de fazer terapia. Mas, gente, a terapia vai fazer mudar a forma como você pensa. Mas é porque a pessoa não quer ir para terapia para não enfrentar os seus próprios problemas, né? Claro. E esse é um dos motivos para as pessoas não buscar terapia. E o outro motivo é que dá trabalho. Dá, né? A terapia não é fácil. É sofrido, né? Claro, você vai ter que É mudar. decepcionante, você tem que mudar. Você tem que mudar. Você quer mudar? Não, eu quero tomar remédio. Eu quero que o outro mude. Na realidade, o problema é da minha mãe. Eu quero um minha milagre, mãe, né? Eu claro, quero não. uma varinha de condão. Eu só fico nervosa, doutora, porque minha mãe briga comigo. Sempre o outro, os Porque fatores minha externos. a mãe, culpa é do outro. minha mãe não deixa eu fazer o que eu quero. E aí eu quebro tudo. Então, mas daí como é que faz? Né? Você entendeu? Então, tipo assim, e às vezes os pais também estão tendo atitudes equivocadas nesse ensinamento, sabe? Nessa condução dos filhos. Às vezes eles também erram. Então, às vezes, inclusive, eu mando o pai e a mãe pra terapia também. Ah, eu já ia perguntar isso. Claro. Porque às vezes tratar só o filho não é Não vai dar suficiente. resultado. O pai tem que ir, a mãe tem que ir. A mãe tem que todo mundo. Que é uma mudança de todo o ambiente a qual aquele adolescente, aquela criança convive. Tem Né? que mudar o negócio que a gente chama de dinâmica. A dinâmica familiar tem que ser mudada. Tá errada, né? Sabe aquele ditadinho assim, de tipo assim... eu espero que todo mundo mude, menos pra daí eu mudar.
Sim. Né? Se fulano não muda, por que eu vou mudar? Se todo mundo mudar, tá tudo resolvido. O problema não sou eu, né? O Exato. primeiro tem que ser eu, né? Mas É. a verdade é que primeiro tem que ser você. A partir de Claro. você, a partir de você. Sim, mas os o outros. adolescente pensa que Não é só adolescente, não. Tu adulto. tem adulto também. Né? Adulto, na grande maioria das situações é os outros, né? Porque, tipo assim, ai, meu marido é assim, assado, cozido. E, ai, mas ele tinha que mudar, doutora. Tipo, tá. Eu tenho um amigo que fala assim, ó. Eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou continuar assim. Aí Esse a é que mulher nunca dele vai fala mudar. assim, negativo. Não, não. Pode parar com essa síndrome de Gabriela, que não tem nada de síndrome de Gabriela. Você vai mudar, você não nasceu assim, você não nasceu assim. Você vai mudar. Sim, mas aí você vê, por que ele não quer mudar? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Não é Dá fácil. trabalho. E o que as pessoas não entendem é justamente isso. Cara, vocês são a mesma pessoa que vocês eram ano passado? Claro De que forma não. nenhuma. E se brincar, nem que a gente era mês passado. Exato. Não, Então, vamos, tipo assim, não vamos nem muito longe, vamos falar assim, o que virou a nossa sociedade, a nossa humanidade, nós, depois da pandemia. exato. Sabe, então, tipo assim, essa história de não mudar, que tipo assim, eu não consigo, eu não quero mudar. Na verdade, isso ele não já mudou existe. muito, ele muda todos os dias. Todo dia. Você está mudando mesmo que você não queira. Exatamente. Sabe? Agora, você está direcionando essa mudança para onde? Pro bem. Sim. pro mal. Agora, Luciana, você falou aí dessa paciente, assim, a gente gosta de histórias aqui, a gente sempre Aham. fica né, querendo saber de histórias. Aí você falou que ela pode vir a desenvolver borderline. Uhum. Fala um pouco pra gente sobre borderline. Quais são os sintomas? O que uma pessoa que tem borderline tem, assim, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa pode ser que ela seja. Sim. Normalmente, o transtorno de personalidade borderline é uma patologia, digamos assim, é um transtorno, na realidade, em que a pessoa oscila muito de humor. Ela não simplesmente ela oscila de humor, ela é uma pessoa que, assim, ela é muito reativa às coisas. Mas não Sabe confunde assim, com a bipolaridade, né? São coisas diferentes. Às vezes confunde, às vezes andam de mãos dadas. Eu costumo falar assim, ai, cara, diferenciar borderline de bipolar pra mim é tudo igual. Meus colegas que me perdoem, mas assim, eu olho e falo, cara, é difícil. Porque o que Nossa, acontece? O jura borderline. isso? Olha só. Porque o E borderline. eu acho o borderline tão mais pesado, porque eu conheço borderline e conheço pessoas que Mas têm às bipolaridade, mas Então, mas é que às vezes esse borderline também é bipolar. Porque a diferença, né, elas são diferenças meio A linha é sutis. Diferenças sutis, porque o borderline é aquela pessoa que é intensa demais. Uhum. Ela ama demais. Se ela Aí, sofre, ela sofre demais, ela vai pro fundo do ela poço. odeia demais. E aí ela Ela tem medo de abandono, borderline? tem medo de abandono. Ciumenta demais? Tudo Você é entendeu? intenso. Tudo é Tudo é demais. intenso, exato. E aí ela tem também um quê de teatro nos atos dela, sabe assim? De chamar a atenção para si, da necessidade de atenção, de acolhimento, essas coisas todas. Só que daí você vai para bipolaridade, a bipolaridade também é. O bipolar também é intenso. Também gosta demais, odeia demais, sabe assim? Só que eu acho assim que o bipolar não tem tanto esse e entendam, tá, pessoal? Quando a gente fala assim, teatralidade, não é de uma forma negativa, não é de uma forma Sim. despectiva, né? Sim. Mas é que a pessoa, ela acaba nos rompantes dela de estresse, de agressividade, ela quer chamar a atenção para ela, né? Ela quer trazer a pessoa de volta ou quer expulsar a pessoa da vida dela, então ela faz aquele negócio todo que acaba saindo muito fora do normal, do esperado de um ser humano. É um drama, né? Seria um normal. drama. É um drama, essa é a palavra. No meu entendimento de leiga, né, do assunto, eu achava que bipolar era só aquela pessoa assim que um dia tá mal-humorado, outro dia tá bem-humorado, ou de manhã muda de Não, humor isso é muito todo rápido. mundo, né? Tem dia Sim. você tá bem-humorado, tem dia você não tá cara, bem-humorado. então você vê, no ó, excesso. o bipolar, ele tá no excesso, né? É difícil ele estar estável. O bipolar, ele é muito... os excessos dele estão sempre relacionados com compulsões, agressividade, Euforia, né? impulsividade, euforia. Você entendeu? E quando vai para a parte da depressão, é depressivo, não tem vontade de fazer nada, não tem ânimo para fazer nada. O bipolar, ele começa... É bem oscilante, assim, o desequilíbrio o bipolar, é muito grande, ele né? começa a fazer 15 mil coisas, não termina nenhuma. Porque ele começa a fazer um monte de coisa na fase de mania ou hipomania.
Tipo assim, ele fica super empolgado com uma coisa, daí ele começa a fazer, ai, que isso aqui é legal, vai dar certo, não sei o quê. Aí daqui um pouco ele vai indo, ele começa né, a travar nos problemas. Encontrar as dificuldades, né? Aí ele, eu não quero mais, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim, e não sei o quê. E aí ele começa a ir, vai pra depressão e abandona. Então, o bipolar, ele tem essa dificuldade, ele começa muitas coisas, ele para grande maioria das coisas. É claro que alguns, depende muito do grau. Né? Uma observação é que a gente existe em graus, né, de comprometimento. Tem gente que é leve, tem gente que é muito. Tem gente que compra muitas coisas e se endivida, sabe assim? Compulsão por compra, né? Compulsão por comida, por comer demais, às vezes pode compulsão... ser, na bipolaridade, pode ter compulsão por drogas, por vícios? Claro! Por jogo, por vício, por sexo, por álcool, por drogas, essas coisas todas, você entendeu? Então, eu tinha um professor na época quando eu estava fazendo psiquiatria, que ele falava assim, dependente químico até que se prova o contrário é bipolar. Porque oscila o humor, né? Então, ele acaba sendo impulsivo. É claro que nós estamos brincando aqui, Sim. né? Mas essa oscilação pode fazer sim, porque na fase de impulsividade, na fase de mania, ele é o rei do mundo. Ele abre 15 mil negócios, depois quebra todos os negócios, ele gasta, ele empreende, é um exagero. Tudo. Exagero. E, Luciana, tem algum caso de transtorno, independente do transtorno, aí você que vai falar, que chegou no seu consultório, assim, que te chocou? Porque assim, eu sei que você lida com muitos casos, né? E cada caso é um perfil único ali, tudo. Mas teve algum caso que você, assim, lembra que você ficou chocada, assim, de chegar no seu consultório de transtorno? Algum tipo de transtorno? Ou algum relato, né? Ou algum relato? Cara, teve um que foi tão interessante, que tipo assim, não é nada disso que nós estamos falando, tá? Mas como você pediu de um caso que me chocou, né? Uma vez chegou um casal no meu consultório que eles queriam que eu fizesse um laudo para eles, porque eles queriam adotar uma criança. E eles já estavam casados há 19 anos, aquela coisa toda. E aí, eu falei assim, tá, mas e por que vocês não conseguiram ter filho ainda, né? Por que vocês, né? O que aconteceu? Qual que é o problema que vocês não conseguiram ter filho ainda? Daí eles falaram assim, doutora, não, é porque a gente tá casado, né? 19 anos e a gente não conseguiu ter filho até hoje, não sei o quê. Eu falei assim, mas por quê? Vocês têm problema genético? Qual que é o problema de vocês? Daí eles viraram pra mim assim, não, é porque a gente não consegue ter relação sexual. Eu falei assim, peraí. Para. Me explica. Casados há 19 anos? Vocês estão casados há 19 anos e não estão conseguindo ter relação sexual? Eles, não, é que a gente não consegue, doutora, a gente já tentou, não sei o quê, não consegue, blá, 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 não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas peraí, mas como assim, velho? Aí eles, não, doutora, é que a gente não consegue. Eu falei assim, tá, peraí. Vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu comecei a analisar eles, avaliar eles, aí o que acontecia? A mulher tinha uma doença que chama vaginismo, né, que é a contração da musculatura vaginal, aquela função toda que não deixa com que o homem consiga ter a penetração. E o homem tinha uma ejaculação super, hiper, mega precoce. Daí, como é que faz? 19 anos. Nunca trataram? Já tinham tratado com um urologista, com outros colegas, mas ninguém que entendesse, que aprofundasse para poder enxergar o que estava acontecendo. E aí a gente começou a tratar, daí eu comecei a acompanhar o casal, aquela função toda, a gente foi fazendo terapia, né, aquela coisa toda. E eles conseguiram. Conseguiram engravidar? Conseguiram, mas aí tiveram outros problemas, mas que acabaram, porque a paciente, no caso, ela tinha uma outra doença. Não conseguiu segurar. Uma doença, não conseguiu segurar a gestação por causa dessa outra doença que ela tinha, mas eles conseguiram voltar a ter, ou começar a ter, né, a vida sexualmente ativa, chegou a engravidar e vida que segue. O que é a mente humana, né? O que é a É mente humana? E ainda coisa. você não sei nem como que durou esse casamento. 19 anos. Mas aí você vê, né? os dois tinham problemas, né? Então você vê, o casamento rolou porque deu certo, porque Um os dois entendia tinham o problema do outro, De repente, consentia, né? E tá tudo aí, bem. Exato, mas aí quando eu falei assim, que eles queriam um atestado para ter filho, mas eu falei, cara, como assim? Eu tenho uma pergunta aqui, doutora Luciana, inclusive de um ouvinte nosso aqui. Isolamento demais ou não querer estar em casa para não estar perto dos pais. O que fazer? Adolescente ou criança? É adolescente. Um adolescente com esse comportamento. Então, tem que ver o porquê.
existe um motivo para essa criança não estar querendo, ou esse adolescente não estar querendo estar se relacionando com esses pais. Entende? Às vezes, esses pais são muito agressivos, são muito ansiosos, ou são muito cobradores, sabe assim, cobra muito, você tem que fazer tal coisa, sabe aquela, né, general, sabe? E aí a criança não consegue, sabe? Ou aquele negócio, não, você tem que ser igual a mim, e você não é igual a mim. Porque ninguém é extensão de ninguém. Exato, sabe? Então, a gente tem que... Quando é assim, existe um problema na família. Ou, provavelmente, na família, tá? E, provavelmente, também existe essa criança... Para ela não estar querendo estar junto com essas pessoas, provavelmente... Aí a gente tem que ver como é que é no geral. Mas ela deve estar caminhando ou já está num processo depressivo. Depressão, né? Exato. Por conta do isolamento, né? Isolamento Exato. demais. Por que quer se isolar? Sabe? Porque às vezes não quer se relacionar com a família, mas com os amigos, não sei o quê, com a escola ele sai, se diverte, tá tudo Sim, certo. que não é normal. A criança hoje, ela tá sempre cercada de pessoas. Na escola, em qualquer lugar, ela faz amigos, né? Exato. Mas e no caso de fobia social, por exemplo? Porque tem adolescente que tem, até adulto que tem fobia social. Sim, mas e por que ele teria fobia da família? Quer ficar... Porque a fobia social é longe do pai e da falar mãe. em público, né? Encontrar pessoas, né? Às vezes não tem. Na realidade, é chamar a atenção para si, né? Ah, Então, assim, tipo, fazer uma palestra, fazer uma palestra na escola, sabe assim, apresentar um trabalhinho na escola, não consegue. Ir numa festa onde, tipo assim, ele até consegue ir na festa, mas ele não consegue conversar com ninguém. Quando a Porque se ele atenção estiver conversar voltada para ele. ele vai se sentir julgado, ele vai se sentir, né, que ele vai fazer alguma coisa errada, que ele vai falar alguma coisa errada. Então, a fobia social tá nesse linha. Mas aí, por que ele teria fobia social dos pais? Então, não entra nessa... Não entraria mas como quando uma eu falei fobia social. quando eu falei de fobia social, eu tava falando na questão do isolamento. Por exemplo, tem adolescente que não quer sair de casa, quer Não, ficar mas só em casa. aí sim. Mas daí não teria esse negócio em relação aos pais. Não seria fobia esse viés social. é mais depressivo. Esse Esse viés é mais depressivo. Ela disse que seria mais depressão. né? Porque sim, assim, o paciente que tem fobia social faz o isolamento social. Sim. Concordo, você entendeu? Mas com as pessoas de confiança dele, ele se relaciona. Ele estaria dentro de casa com o pai Se e com a mãe, relacionando. onde ele se sentiria até Exato. protegido, né? Ou com um amigo, 2 amigos, 3 amigos mais próximos, com uma namorada. E o que Aí que vai de gera boa. fobia? E o que gera fobia social, Luciana? Porque hoje a gente vê adolescentes, alguns adolescentes, tem adulto também que tem fobia social, né? Se fala em sair em algum lugar, a pessoa não quer ficar em casa, quer... O que é a fobia social? A fobia social normalmente é o medo de ser julgado, de não ser bom o suficiente. Está bem relacionado com a autoestima, a fobia social. Sabe, assim, de errar, de as pessoas julgarem, falarem mal dele. Ou da pessoa encontrar e falar assim, aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a sua vida? Você se formou? Separou? Tem isso também, né? Você tá casada, tá? E vai ter filho quando? E aí, depois que tem filho, vai ter o segundo? Vai ter neto, vai ter isso aqui. Essa cobrança social pode gerar a fobia? Até pode. Se essa pessoa não conseguir lidar com isso, pode se desenvolver sim, entende? Mas sempre a fobia social está relacionada com esse medo do julgamento. Com esse medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar e ter uma consequência em relação a isso. As redes sociais hoje, porque assim, na rede social tudo é lindo, né? Sim. Muito difícil, principalmente eu acredito na fase adolescência, eles postam menos, postam pouco. Aí eles criam um perfil que é só para os amigos. Aí nesse perfil que é para os amigos, eles colocam vários amigos e ali eles colocam tudo, porque ali eles se sentem seguros de que eles podem expor o dia a dia. O fato da rede social, de que eles acham que a vida do outro é linda, é maravilhosa, né? Eu não consigo ainda ter o que o outro tem, eu não consigo ir aos lugares que o outro vai. Isso tem gerado ansiedade nos nossos adolescentes? Sim, aumentou muito? Com certeza. As redes sociais, hoje em dia, elas cobram um preço emocional muito grande na cabeça das pessoas, né? Porque se você... de comparação, de sucesso. Porque se você lá não está na rede social, você não existe. Não existe. Sim. Né? Então, se você não tem muitas curtidas, se você não tem muitas visualizações, se você não rende, digamos, na rede social, você não é
bom. Se você não tem conteúdo bom, Você né? não tem conteúdo. Você não está Exato. vivendo bem. E mais que isso, sabe? Eu acho que as redes sociais, a internet, ela é muito acelerada, né? Sim. Você vê que as pessoas, né? Você vai ver a gente, né? Que trabalha às vezes um pouco com a internet, você vai ver as métricas. As pessoas não ficam nos vídeos. É 3 segundos, 5 segundos, 15 segundos, o dedinho ali, ó, tá passando. Já vai pulando. Já vai Sim. pulando, já vai pulando. Então, assim, a vida hoje está muito acelerada. As pessoas não param para conversar, as pessoas não param para trocar uma ideia igual a gente está fazendo. E isso gera ansiedade. Totalmente. Porque imagina um cérebro que não para pensar. Um cérebro que não para refletir sobre os assuntos. Hoje em dia, se a gente for conversar às vezes com algumas adolescentes, aquelas coisas todas, eles não conseguem ter um diálogo muito comprido, um diálogo muito profundo. Não tem paciência. Sim. Porque eles não têm paciência, porque eles não têm conteúdo, porque não é do interesse deles. Por quê? Porque o que interessa é o que está acontecendo ali. Esse superficial, eles não aprofundam. E com isso, as dores, os sentimentos, os sofrimentos estão dentro deles. Né? Tá tudo dentro. Não é porque eu só vejo Instagram, TikTok o dia todo que eu não tô sentindo dor, que eu não tô me julgando, que eu não tô, sabe assim, que eu não tô Sim. sentindo o que tá acontecendo na minha volta. Só que daí eu não sei lidar com isso, porque o que eu aprendi a lidar? Como eu estou aprendendo a lidar com meus sentimentos? Com Se eu não olho para imediatismo, né? eles. Com Exato. o videozinho de 3 Passando minutos, toda hora. o TikTok, né? Que é algo ali, Mais rápido. Exato. tudo muito Mas, imediatista. Luciana, você está falando dessa questão de muito acelerado, tudo, e aí eu lembrei de uma outra conversa que a gente estava tendo sobre pensamentos acelerados, né? Você está pensando uma coisa, já está outra, já está outra. O que gera isso? O pensamento acelerado É é ansiedade, ansiedade? preocupação, sim. Você entendeu? Então, o pensamento acelerado, ele está sempre relacionado com uma busca de alguma coisa, uma insegurança, uma preocupação, um medo, né? Então, isso tudo faz com que eu me sinta, que eu busque alguma coisa. Tipo assim, ó, o pensamento acelerado. Você está pensando acelerado no quê? Já começa por aí. Tá pensando acelerado no quê? Ai, porque eu tenho que fazer uma prova no tal dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tenho que estudar, mas eu não tô conseguindo estudar. Mas aí eu tenho que fazer tal coisa, mas aí minha mãe me manda pra fazer não sei o que. Aí eu tenho que fazer outra coisa, não sei o que. Você entende? Então, tipo assim, por que tá? Peraí, filhão, vamos organizar teu pensamento? Né? Uma coisa de cada vez. Esse negócio de... Uma coisa que eu acho ruim pra nós mulheres é que, tipo assim, não, mulher consegue fazer Nossa. muitas coisas ao mesmo tempo. Mulher nasceu para fazer tudo ao mesmo tudo. tempo. Você Ser é mãe, forte, ser guerreira. mulher. Essa palavra guerreira Me vamos pega falar. também. Eu Né? falo assim, gente, Nossa. eu não quero ser homem. Eu não quero mais fazer Mas- tudo, eu não quero mais dar conta de tudo, né? Eu não consigo. Eu, particularmente, eu já cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque quando eu tenho minha rotina, eu tenho meus horários, eu faço uma coisa de cada vez. Não me atormenta. É sua dica de ouro? Uma coisa de cada vez Dica para de pausar, ouro. acelera... Pensamento ser acelerado. Uma coisa de cada vez, cara. Sabe assim, Interessante esse negócio de falar, ai não, tem que dar conta de tudo. Tem que nada, você vai ficar doente. Ai, eu não tenho tempo pra fazer uma caminhada. E isso gera exaustão mental que pode gerar o burnout, né? Gerar o burnout e vai acelerar teu pensamento, você não vai conseguir descansar, você não vai ter paz. Você entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, hoje em dia, o problema é esse. Sabe que eu fico olhando esses adolescentes, eu tenho dó deles. Porque na minha época, quando eu fui estudar para vestibular, eu estudava na escola de manhã e à tarde eu estudava em casa. Hoje eles ficam o dia inteiro. Ou se eles não ficam o dia inteiro na escola, à tarde eles têm cursinho, eles têm não sei o que, eles têm aula de redação, eles têm aula de não sei o que, eles têm não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eles... É prova sábado, é aula de prova de reforço, é uma sábado, aula extra aqui. Nossa senhora, eles não têm paz. Mas, Luciana, eu quero voltar um pouquinho no burnout, porque eu quero fazer uma pergunta para você que eu não sei, né? Se você tem essa estatística. Quem tem mais exaustão mental, burnout, homem ou mulher? E quais são os primeiros sintomas? Como que a gente diferencia assim, só tá cansado ou não, já está na exaustão mental? Como é que pode ser feito? Eu não tenho esse dado de relação a quem é mais, se é homem ou se é mulher, tá? Mas a sua vivência Mas clínica? provavelmente é mulher. Já começa por aí. Por quê? Porque o homem faz uma coisa de cada vez. A gente tem que aprender, né? O homem, ele vai É verdade. trabalhar.
ele chega em casa. É E verdade. aí ele chega em O casa. mundo desaba e eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. E, tá e ligado? as mulheres também evitam até gerar alguma demanda, porque Sabe que ele não vai ele é resolver. assim. Então, assim, Ah, maldade, eu tô este falando dos momento homens. eles estão trabalhando, então eu tenho que resolver isso aqui. Eu que vou resolver. Você entendeu? Então, tipo assim, a mulher é muito mais sobrecarregada na nossa sociedade. A mulher tem que dar conta de filho. cultural, né? É cultural. É cultural. E aí tem aquele negócio assim, não, mas você é a mulher. Você é o esteio da casa. Você é o É pilar uma do sobrecarga que lar. colocam, né? Você tem que dar conta. Se o casamento não deu certo, a culpa é da mulher. Porque a mulher não deu conta de segurar o marido, a mulher não deu conta de cuidar das coisas. Então, tipo, a gente ainda tem toda essa carga pra dar conta. E aí, o que acontece? A gente sobrecarrega. Porque a gente tem que dar conta. Sabe? Como Então, que tipo, alguém percebe que chegou a diferença de estou cansado Por ou burnout. estou chegando na exaustão mental que vai virar um burnout? Porque eu já tive em curso, eu vi relatos lá de gente com burnout e assim, a pessoa não estava sabendo diferenciar, ela estava achando, tô cansada, tô cansada. De repente ela já era uma exaustão mental que foi diagnosticada com burnout. Então, o que a gente precisa... Como é que a gente vai diferenciar? Se eu tô muito cansada, eu descanso e melhoro. Se eu estou esgotada, estou caminhando para um burnout, eu descanso e eu não melhoro. Eu posso descansar tanto que eu quiser. Eu volto pro meu rotina, pro meu trabalho, e eu volto a ficar ruim de novo. Tipo assim, mas você não descansou? Não, eu até descansei, mas eu não desliguei. Eu Vai estar não sempre no desliguei. limite, né? É uma Eu não exaustão vou- permanente, então. É uma exaustão permanente. É uma exaustão que não tem melhora, que não tem cura, que não resolve. Eu tiro uma... Já aconteceu, de paciente tirar... Tava muito cansado, tirou um mês de férias. Voltou a trabalhar em 15 dias depois, tava ruim de novo. Porque ele não consegue. E aí a gente volta naquele negócio que a gente falou agora lá atrás, né, das criancinhas que a gente tava falando. Prejuízo. Se eu estou cansada e estou tendo prejuízo no meu dia a dia, eu estou tendo prejuízo na minha rotina, eu não Na estou conseguindo produtividade. na minha produtividade, nos meus trabalhos, na coisa de casa, isso já é sinal de que você tem um problema. Passa a procrastinar algumas tarefas, né? Você não consegue entregar mais tudo que você tinha que entregar. Ou tudo que você achava que você tinha que entregar. O que trata o burnout? Psiquiatra? É Depende. medicação? Terapia e medicação. Mudança de hábito. Mudança de hábito, entender o que estava acontecendo, o que não estava, aquela função toda. Eu tenho um outro paciente, vocês gostam de história? Vamos contar a história. Eu tenho um paciente que ele trabalhava tanto e aí ele tinha tanto trabalho que ele começou a tomar a medicação, que o pessoal conhece, Venvance, para conseguir ter mais energia e trabalhar mais e conseguir cumprir com o negócio. Só que daí ele começou a tomar tanto que ele começou daí ele não conseguia descansar. Não conseguia dormir. Aí, para descansar, ele começou a tomar um outro remédio para conseguir dormir. Não me fala que é aquele Zolpidem. Não, era Então, um outro. Ah, tá, porque esse Mas Zolpidem pode é ser. polêmico, né? Esse Zolpidem é Sim, polêmico. nós Né? podemos falar um dia todo, só de tudo bem. Então, daí ele começou a tomar uma outra medicação. Ele quase teve uma overdose. Nossa. Tomava remédio para ficar acordado, para ter disposição, e para dormir ele precisava Sim. tomar outro remédio para Exato, conseguir pra- dormir. Por quê? Porque ele não entendeu, ele não viu que ele abusou do corpo dele. Que transbordou, né? Que Assim, o tem corpo que dele parar. não deu conta de aguentar tudo que ele queria que ele fizesse. Ele saturou esse corpo de tanto trabalho e aí ele tentou segurar esse estilo de vida Não deu com certo. remédio. Quase tivemos um problema gravíssimo. A sabe? gente precisa ir para o nosso quadro Mito ou Verdade, que está no nosso tempo. Já? Mas antes eu quero fazer uma pergunta que essa só não pode ficar de fora, Ana Paula. Vamos o lá. tal do Zolpidem para insônia, que muita gente, a gente sabe que toma para insônia, mas na verdade a pessoa não tem insônia, ela tem ansiedade, que não tratada, não é isso, Luciana? Sim, E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para os ansiosos que tomam Zolpidem achando que o problema é insônia, né? Sim, você sabe que isso daí é uma coisa bem complicada, porque as pessoas, a grande maioria das insônias, grande maioria das insônias, existe uma causa por trás. Porque as pessoas falam assim, eu tenho insônia, eu vou tomar remédio para insônia. Tá, mas peraí, querido, por que você tem insônia? Por que você não dorme normal? Não, mas antigamente eu dormia bem, agora eu não durmo mais. Aí você fala, não, mas por quê? É porque eu tenho muito trabalho, doutor, eu trabalho demais o dia todo, eu fico preocupada, eu chego em casa e não consigo dormir, porque eu fico remoendo as coisas. Tá, então peraí, você não tem insônia. Você tem Você ansiedade. tem uma ansiedade, você tem um pensamento acelerado? Tá, então tá. Aí você acha que se tomar o Zolpidem pra dormir, você vai resolver teu problema?
Não. Você está tratando um sintoma. Aí eu gosto de fazer uma analogia para meus pacientes para eles entenderem bem assim. Tipo assim, observa se você tiver uma infecção na garganta. Aí você tá lá com a tua garganta cheia de placas de pus na garganta, aquela função toda. Aí você vai no médico e aí você toma dipirona. Porque você tá tendo febre, você tá com infecção de garganta, você tá com febre, você vai tomar dipirona. Vai sarar a tua infecção? Óbvio que não, porque você está tratando o quê? A febre, você não está tratando a raiz do teu problema. A raiz do teu problema é a infecção na garganta. Se você não tomar antibiótico, você não vai sarar. E a insônia é a mesma coisa. Então, as pessoas tratam a insônia, mas a insônia é como se fosse uma febre para a ansiedade. É um um fruto da sintoma ansiedade, né? da ansiedade. Não é a causa. Acham que a doença mental não tem importância, né? Não vem hoje como uma importância para ser tratada, né? Não busca como um primeiro tratamento, uma mais terapia, fácil, um exato. psiquiatra. E assim, é mais fácil falar que eu tenho insônia do que eu falar que eu sou ansioso, né? Sim. Ansiedade, insônia. Até a aceitação, Sim. né? Claro, você É entendeu? porque tem muita gente que fala que a ansiedade não é doença, né? Não, ser ansioso. Muito, nada a ver. Depressão, Eu também limite de sou, depressão. e eu cuido bem da minha ansiedade. Aham. E assim Eu lido vai. bem com ela, né? E aí eles acabam indo pro Zolpidem, né, ou para alguma outra medicação e fica naquilo ali. Só que daí nunca sara, nunca melhora, e aí as pessoas começam a fazer abuso, uso abusivo, né? E aí é onde Se a gente tá tendo, automedicar. e aí é onde a gente está tendo hoje esse monte de pessoas dependentes de Zolpidem ou viciadas em Zolpidem. Uma dica de ouro sua pra gente finalizar aí, porque o nosso quadro aqui, mito ou verdade. Uma dica, assim, para quem tem ansiedade. Como a pessoa não toma remédio ainda, Uhum. né? O que ela pode fazer para, eu não sei se é pausar, desacelerar ou atividade física, o que você recomenda? Uma Se pessoa que tem ansiedade? Sim. Primeiro, ela entender o porquê que ela está ansiosa. Motivo. Ela precisa entender a razão do problema dela. Porque se ela tem um motivo, ela tem que resolver a causa do problema. Não adianta ela ir para psicóloga, até adianta, óbvio, ela ir no psiquiatra tomar remédio, aquela função toda. Mas ela precisa entender a causa. Imagina, eu sou ansioso porque no meu trabalho tem um chefe lá que me enche meu saco todo dia e me cobra, não sei o que, e eu tô gerando ansiedade, não sei o que. Tá, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Ah, é meu chefe. Tá, beleza. Ou você larga do trabalho, ou você vai aprender a lidar com o teu chefe, mas você já entendeu qual que é a razão. Qual que é o problema? Qual que é o motivo? Aí, se eu sair do trabalho e arrumar outro e o chefe for igual àquele anterior, você vai continuar tendo ansiedade. Ah, não, mas eu saí do trabalho, arrumei, fui trabalhar em outra coisa e minha ansiedade resolveu. Resolveu o teu problema. Você não precisa nem tomar remédio. Você entende? Sempre então, tem uma causa, né? Sempre existe uma causa. Enquanto eu não descobrir minha causa, eu vou tratar de uma forma muito superficial. Então, a dica de ouro para mim é: observa, se enxerga, entenda. Existe uma causa para você estar ansioso. Quando você identificou, aí você vai ver o que você vai fazer com essa informação. Você vai começar a fazer atividade física que vai te ajudar. Você vai começar a ter momentos de prazer no teu dia, ou às vezes durante a semana para relaxar. Respiração diafragmática, meditação, yoga, dormir bem, se alimentar bem. Então, se você consegue ter uma vida de qualidade, né, com todos esses pré-requisitos básicos que as pessoas não ligam muito, mas é importante, você vai conseguir controlar a tua ansiedade e vai conseguir, às vezes, não precisar tomar medicação. Se você não consegue, você já fez várias mudanças e não está conseguindo lidar, então procure ajuda. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Se você está tendo sintoma físico de ansiedade já forte, né, crise de ansiedade, crise de pânico, procura um psiquiatra que com certeza vai ter que tomar remédio. E a terapia vai entrar para te ajudar nesse processo. Perfeito. Vamos para o nosso quadro, então, Ana Paula. Vamos lá. Mas explica Então, o quadro para ela, Ana Paula. O quadro Mito ou Verdade, a gente coloca aqui algumas frases, a gente vai te afirmar algo, e aí você nos responde se é mito ou verdade, pode comentar Explicar um pouco. alguma Um coisa. breve comentário. Tá. Vamos lá. Todo ansioso precisa de remédio? Não. Mito. 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 Porque depende do tamanho da ansiedade. Se for uma ansiedade Você leve... acabou de dizer, se ele descobrir se a ela fonte, descobrir a fonte e o que conseguir tá lidar causando... com isso, ele não precisa de remédio. Se ele mudar a atitude dele, mudar a qualidade de vida dele em relação à causa, ele não precisa. Agora, se for uma ansiedade que tem sintoma físico, a chance de ter que tomar remédio é bem grande. E o Zolpidem, ele é inofensivo se for tomado só de vez em quando? Sim, mas tem que ver. Na realidade, a gente volta ao que a gente estava falando agora há pouco.
ele é inofensivo desde que tomado por pouco tempo, em situações ocasionais e por pouco tempo. Esse negócio de você ficar tomando ele direto, de vez em quando, mas de vez em quando, faz 10 anos que de vez em quando eu tomo Zolpidem. Já tá viciado, né? Não necessariamente viciado, mas tipo assim, por que, Dependente. filho? Por que você tá tomando direto? Por que você não resolveu o teu problema? Por que você continua ansioso? Por que você não buscou uma coisa mais saudável para resolver isso aí? Por que você não foi no psiquiatra e tomou a medicação correta para controlar a causa do teu problema? Olha só. E aí, Ana Paula? Transtorno de personalidade não tem cura? Não, verdade. Não tem cura. Não tem cura por quê? Porque é a origem. É personalidade. A personalidade a gente não muda. A gente melhora, a gente ameniza, mas mudar a gente não muda. Então, cura não tem. E a gente ouve muito falar do burnout e tem gente que desacredita, coloca em descrédito, né? E aí eu queria entrar com essa aqui, ó. Burnout é desculpa de quem tem preguiça? Não. Mito, É né? mito. É a mesma coisa que as pessoas falam que a pessoa que tem depressão vai lavar um tanque de roupa suja que melhora. Quer dizer, por que ninguém manda a pessoa que tá com pneumonia lavar um tanque de roupa? Eu fico brabo com essas coisas, né? Porque, A gente tipo ouve assim, cada uma, né? Nessas questões porque, da tipo, saúde- por quê? saúde mental. Porque a saúde mental, ela não tem marca, ela não tem ferida, ela não tem exame. E aí, nós, seres humanos, se a gente não vê, a gente não acredita. Então, a depressão, a ansiedade, as doenças mentais, elas são internas. Então, o que eu não vejo não existe. Então, esse é o que a gente precisa desmistificar. E muita gente ainda reluta, né? Tem Sim, muito sim. preconceito, né? Então, o burnout Imagina é um- falar que eu tô depressivo. Imagina Aham. falar que Aí eu por tenho que não- problema mental. exato. Quem tem problema mental é louco. Eu não sou louco, eu não sou Exato, doido. Tem vergonha. Quem exato. vai em psiquiatra é doido, eu não sou Exato. doido. Quantas vezes a gente ouviu isso na vida, né? Ah, vai no Muito. psiquiatra. Pra que eu vou no psiquiatra? Eu não sou louco. Aham, Né? Não exato. sou... E isso, gente, que a gente está falando, isso é muito, 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 muito comum. Muito comum, né? Só as pessoas que mudam essa visão, né, que têm uma visão mais aberta, mais ampliada, normalmente são pessoas que ou passaram por uma doença psiquiátrica ou tiveram contato com alguém que teve. E aí elas entendem, elas Sentiram na sentem pele. Na na dor, né? pele, Entende na na dor. dor, né? Porque as pessoas que nunca passaram por isso, normalmente têm preconceito. Então, se você teve contato com alguém que já passou por isso, você vai estar com esse coraçãozinho mais molezinho, sabe? Sim. Agora, se não, você vai acabar de uma forma ou de outra tendo algum tipo de preconceito com doença de saúde mental. E é triste, né? Mas Nosso último mito ou verdade. Terapia substitui psiquiatria? não, é mito. São terapias coadjuvantes. Complementares, Complementares. A gente é uma ajudando a outra. Uma não substitui a outra, porque são diferentes, né? A psiquiatria, ela vai entrar com a medicação, com a orientação, com o diagnóstico, com o tratamento medicamentoso, porque somos médicos. A psicoterapia, ela vai ajudar no processo de reestruturação de pensamentos, de traumas, ajudar a superar dificuldades, mudar o estilo de vida. Então, elas são linhas paralelas, né? Elas não têm por que competir. Uma não Elas- substitui uma a não outra, né? substitui a outra, elas são complementares. Você pode até conseguir, eu imagino, né, um determinado resultado positivo e resolver o problema só com a terapia Sim. ou só com a psiquiatria, mas normalmente a psiquiatria ela caminha junto com a terapia, né? O ideal é que se caminhe junto, Caminhar porque junto, se né? você tem um problema mental, né, você precisa entender, você precisa tentar identificar a causa, tomar medicação, tentar evoluir emocionalmente para conseguir lidar com as coisas. Tem patologias que sem medicação não adianta. Exemplo, esquizofrenia. Tem que tomar remédio. E a vida inteira, né? E a vida toda. E nem sempre o esquizofrênico vai ter algum progresso na terapia, né? Mas por quê? Às vezes sim, mas nem sempre. Porque às vezes existem causas de pacientes com esquizofrenia que são graves que não adianta você fazer. Não porque adianta. ele tá... Sim, porque ele tem tantas alucinações, ele tá tão fora da realidade que você vai conversar com ele e não vai entrar nada na cabeça dele. Você entende? É possível controlar a esquizofrenia com medicamento a vida toda sem ter nenhum episódio de surto, nenhum...
né, normalmente, o paciente esquizofrênico, a gente só vai descobrir quando ele surtar, né? Então, ele vai ter Sim, aí algum depois que ele é surto. Aí ele diagnosticado, com o começa a tomar tratamento, medicação. consegue controlar a vida toda? É assim, a vida toda é uma palavra muito forte, como a gente né? diz, né? É. Porque pode ter oscilações durante a vida que mesmo ele tomando medicação, ele vai surtar. Precisa E aí tem que ajustar. aumentar. Vai ter que ajustar, vai ter que... Então, o mudar ideal é o remédio. quê? É acompanhamento a vida toda. Como esse Entendi, acompanhamento vai ser feito, já veremos, porque vai depender da necessidade, né? entendi. Então, o acompanhamento que é o importante, é que ele faça esse acompanhamento. Vai ter momentos em que a gente vai aumentar a dose da medicação, vai ter momentos que a gente vai diminuir a dose da medicação, vai depender, né? Mas o Sim. acompanhamento é essencial. Luciana, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse para nossa audiência o seu Instagram. Ah, sim. Então, pessoal, me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é luciana.psiquiatra. E lá eu também boto bastante conteúdo em relação à saúde mental e eu espero vocês lá. Obrigada, Luciana. Foi um prazer, uma honra te ter aqui. Eu e a Ana Paula, a gente é apaixonada por esses assuntos de transtorno, de ansiedade, depressão. A gente ficaria horas aqui, né, Ana Paula? Nossa, Cada, na verdade, cada tema, pergunta cada transtorno é um programa, né? é um Sim, programa, com certeza. É muito vasto, né? É muita coisa pra gente conversar. A saúde mental hoje envolve Sim. muita gente e, assim, tem muita coisa, muito comportamento, está muito ligado a comportamento, a dia. Então, a gente tem Exato. assunto para... Não, se a gente começar fazer a falar, vários episódios a gente aqui, né? pode fazer bastante conversa, porque Sim, e você vê, e assim, a gente estava falando agora há pouco, né, da internet, né, desse contato direto com as mídias, essas coisas todas. sim. Hoje a gente sabe de coisas de outros lugares do mundo que estão acontecendo, que estão influenciando a gente, que no passado a gente não tinha nada disso, né? Eu te Não tinha deixo um informação, convite né? aqui. Eu te Já deixo um fica o convite. pra Olha voltar, só. pra gente... Eu Aham. tenho um assunto, Focar eu em nem tudo. falei isso com a Débora, mas tem um assunto que eu acho de extrema relevância a gente trazer para o Pode Cuidar. A questão do feminicídio. Sim. Até que ponto tem a ver com transtorno? Uhum. É a nossa sociedade? É transtorno mental? É doença mental? O que é Sim. isso? É o fato da mídia divulgar, incentiva o outro a fazer. Eu acho que a gente podia um gravar. tema, é um a gente tema podia pro gravar um próximo. episódio do Pode Cuidar para falar sobre o aumento assustador de casos de feminicídio. Sim. Eu acho que isso é um problema não só de saúde. Eu acho que é um problema político. Sim. Social. Social. É uma pauta E escolar. que a gente tem que trazer esse assunto para debate. A gente, às Sim. vezes, está... E o que eu percebo é que antes ele estava muito longe da gente, Uhum. né? A gente ouvia isso na periferia, Sim. né? Ai, a pessoa estava alcoolizada, ela não estava em sua plena Faculdades mentais. faculdade mental e cometeu. Hoje não. Hoje a pessoa vai, comete o feminicídio e assim, eu fiz porque ela me tirou do sério, porque ela me contrariou, porque ela terminou comigo. Sabe? Então, assim, eu vejo que tá ficando banal, Aham. né, esse Sim. assunto, e é um assunto de extrema importância. Eu Sim. tenho filha, você tem filha, e a gente precisa preocupar e trazer luz para esse assunto. Sim. Vamos fazer um podemos programa. fazer um programa disso. Vamos com fazer um certeza. programa Deixa esse disso. convite para... Pode me Vamos chamar que eu marcar, vamos venho. trazer esse assunto para vocês aí, viu? Beleza, então. É um Mas assunto muito obrigada muito pelo palpitante. Muito. convite, meninas, e estou à disposição para o próximo. Nós que agradecemos. Agradecemos e ficamos muito honradas com a sua presença. Este foi mais um Pode Cuidar. Entre nas nossas redes sociais. Em breve o programa com a doutora Luciana vai estar no YouTube. E é um prazer sempre estar aqui com vocês.